Dias são maus, glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estava lendo essa passagem da palavra de Deus aqui onde eu vou ler, glória a Deus, aleluias, no que tange a responsabilidade, glória a Deus, aleluias, dos pastores, dos bispos, da casa do Senhor, da igreja do Senhor. E eu pegando um pouquinho antes aqui do texto, daqui a pouco nós vamos entrar nele, glória a Deus, aleluias. Paulo ali em sua terceira viagem missionária, glória a Deus, aleluia, ele vai pregar o evangelho lá em Éfeso, glória a Deus, aleluia, o texto a qual nós vamos ler daqui a pouco. E quando ele ministra a palavra do Senhor ali, glória a Deus, aleluia, um tumulto ali foi incitado, aleluias, por Demétrio, glória a Deus, aleluias. E esse tumulto, irmão, ele vai passar aqui do capítulo 19, aleluias, ele vai até o capítulo de número 20, aonde Paulo aqui ele visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia novamente. E Paulo então ele vai conversar, glória a Deus, aleluia, com os anciãos da igreja de Éfeso. E aí é o texto que eu quero entrar com os irmãos em nome de Jesus Cristo, porque Paulo, ainda não é o texto, aleluia, me chama a atenção que no verso 22 aqui do capítulo 20 ele fala: e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo, aleluia, o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, aleluia, de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Ainda não é o texto que nós vamos ler. Só estou dando um parâmetro aqui do que Paulo ele passava em seus discursos, aleluia, por onde ele passava. Aleluia, e no verso 24 ele vai falar assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, glória a Deus, aleluia, é o que nós precisamos fazer, aleluia, como Paulo, abrir mão de nós mesmos, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi da parte, aleluia, do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus, aleluia. E aí ele entra aqui, glória a Deus, aleluia, já no texto que eu quero ministrar com os irmãos. E agora, na verdade, glória a Deus, aleluia, Atos capítulo 20, é o texto que eu estava lendo. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis, aleluia, mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto, aleluia, que estou limpo do sangue de todos vocês. Ou seja, ele fez a parte dele, ele pregou a palavra, ele anunciou o evangelho, aleluia, salve-se quem crer no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele estava lavando as suas mãos. O verso que eu quero ministrar com a igreja é esse aqui, aleluia, verso 28. Olhai, pois, capítulo 20, verso 28. Glória a Deus. Que diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, aleluia, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, o sangue de Jesus na igreja. Amém. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, aleluias, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrima a cada um de vós. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, todavia, meu Deus amado, agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, por esta palavra, e que o Teu Espírito Santo, meu Deus amado, possa estar ligado conosco nesta noite, meu Deus amado, meu Deus querido, em que o Senhor possa falar com a Tua igreja, Senhor, tudo aquilo, meu Deus amado, que nós desejamos, ó Pai, aprender de Ti nesta noite, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que pode, aplauda o Senhor Jesus nesta noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nós, como cristãos que somos, como líderes, como pastores que somos, nós às vezes sentimos a ausência, irmãos, de alguns irmãos que costumam nos visitar, aleluia, com certa frequência e de repente desaparecem, pastor Wesley? Glória a Deus, aleluia. Quiséramos nós
que uma palavra desta que hoje pudesse uma igreja estar, aleluia, cheia de pessoas, glória a Deus, aleluia, em que trouxessem os seus familiares para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, né, o médico dos médicos, ele vai relatar, glória a Deus, diversas passagens em que ele trata do Espírito Santo como aquele que o conduz, aquele que conduz a sua vida, aleluia, sabendo nós que o Espírito Santo é Deus, ele é o próprio Deus anunciando o seu evangelho a todos aqueles que creem. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós, por esses textos que eu li aqui com os irmãos, foram diversas partes aqui em que o Espírito Santo de Deus estava agindo na vida de Paulo, e assim não é diferente com nós não. Eu tenho aqui em minhas mãos, aleluias, diversos textos em Atos, glória a Deus, aleluia, que vai nos reportar a respeito do Espírito Santo de Deus, que nos traz avivamento, que nos traz alegria, que nos traz renovo, glória a Deus, aleluia. Mas eu não quero adentrar dentro desses textos, porque, aleluia, o que chama a nossa atenção aqui, irmãos, é esse texto que nós lemos aqui. Olhai, o texto está dizendo, olhai, pois, por vós, não está dizendo para um nem para outro, está dizendo, olhai, pois, por vós, glória a Deus, aleluia, e por todo o rebanho, glória a Deus, aleluia, sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos, para quê? Para apacentar, glória a Deus, aleluia, a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue, é saber, o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A ação do Espírito Santo nas famílias, ela pode ser vista como, glória a Deus, a capacidade de restaurar famílias, ou seja, que perderam as suas funções, que perderam ali o seu propósito, ou seja, são famílias consideradas disfuncionais. Esse Espírito Santo, guiando-as para buscar a Deus, ela conduz as famílias destruídas a se reerguerem na presença de Deus. Só que não é o que nós temos visto ultimamente, né, irmãos? Por mais que nós preguemos a palavra, isso, irmãos, quero deixar bem claro para a igreja que isso às vezes aborrece quem está na direção da igreja. Isso aborrece às vezes o líder que está pregando a palavra, que está anunciando o evangelho. E o que nos conforta, glória a Deus, aleluia, é saber, glória a Deus, aleluia, que não sou eu que convenço o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É esse Espírito Santo a qual nós estamos falando dele. É esse Espírito Santo a qual Paulo sempre vai mencionar. Glória a Deus, aleluia. Então é esse Espírito Santo que conduz as famílias destruídas a se reerguerem novamente na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da divindade. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele faz parte do Pai, do Filho e do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Louvado sendo, tão importante quanto Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tão importante quanto o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos crer nisso em nossas vidas, igreja. Nós precisamos crer nisso. E Ele tem como missão ajudar as pessoas a viverem, aleluia, viverem suas vidas imutadas no Senhor, glória a Deus, aleluia, a viverem as suas vidas baseadas no próprio Deus, porque o texto diz aqui que Ele é o próprio Deus. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, ele tem características divinas, ou seja, ele é onipresente, o que significa que ele está presente em todos os lugares. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ele é onisciente, ele significa que ele sabe de todas as coisas, assim como o próprio Deus, assim como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele também, glória a Deus, ele é onipotente, o que significa que ele é poderoso. E se nós observarmos o poder do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa, é muito grande, igreja. E eu te falo uma coisa, tão poderoso é o Espírito Santo de Deus na vida das pessoas, que sem o Espírito de Deus nós não somos nada. Só para você ter uma ideia, o Espírito Santo de Deus será retirado da face da terra. Será retirado. Aí as pessoas vão entender o que é a presença e a ausência do Espírito Santo de Deus na vida delas. Sabe por quê, irmãos? Quando eu estou pronto a fazer algo de errado, o Espírito Santo, ele me queima. Ele fala, isso está errado, não faça isso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, eu fiz um serviço na casa da avó, da mãe do Arthur, o nosso neto, e quando eu comprei a fechadura para colocar no portão que ela ganhou, glória a Deus, aleluias, aquele ato de você cobrar, não da pessoa a qual você está instalando o portão, mas daquelas que receberão as cópias de chave, que não tiveram nenhum trabalho, nada, para receber aquela cópia de chave. Aí eu fui lá, glória a Deus, aleluias, na feirinha e tirei as cópias de chave, R$8 cada uma. Só que na hora que eu falei para ela, para entregar a chave para aquelas pessoas, era para ela cobrar R$10 de cada pessoa. Glória a Deus, aleluias. A título de, era a espécie de mão de obra que eu tive para ir lá, buscar a chave, ir lá, fazer as cópias e tal. Aí na hora que eu estava, e recebi, eu peguei o recibo e trouxe. Na hora que eu estava preenchendo tudo aquilo que eu gastei para realizar ali o conserto do seu portão, eu tinha falado para ela para cobrar R$10, mas ali, na hora que eu estava fazendo o recibo para entregar para ela de tudo aquilo que eu gastei, eu coloquei os R$8 que eu deveria cobrar pelas chaves, ainda que cada um lá, né, não fez por onde para receber aquelas chaves. Eu coloquei os R$8. Por que isso, irmão, que eu estou dizendo isso? Porque é o Espírito Santo de Deus que cobra isso de nós. Nós, como caráter de cristão, glória a Deus, aleluias, o Senhor, Ele cobra isso de nós. Não é meu, não me pertence, glória a Deus, aleluias. Se ela cobrar das pessoas lá os R$10, o problema é dela, fica lá com ela, glória a Deus, aleluias. O valor que eu coloquei, que ela tem que me repassar de tudo aquilo que eu gastei naquele portão, é X valor e é o que está cobrando ali. Glória a Deus, aleluia. Então o que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida é exatamente isso. Ele tem como missão ajudar as pessoas a viverem, né? Glória a Deus, eles retamente e receberem as bênçãos do Evangelho e a compreenderem, glória a Deus, aleluia, né? Aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo vem nos ensinando. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Glória a Deus. Algumas ações do Espírito Santo na família faz com que os pais, glória a Deus, aleluias, se transformem, aleluias, e clamem, aleluias, pelos seus filhos. Ou seja, o Espírito Santo toca ali nos pais para que orem, para que intercedam pela vida dos seus filhos. E nós não vamos muito longe quando nós lembramos da ação do Espírito Santo na vida de Jó, porque mesmo Jó, glória a Deus, ele sabendo que os seus filhos não eram retos diante da presença de Deus, ele já ali orava a Deus, né, pagava preço diante de Deus pela vida dos seus filhos, porque sabiam que os seus filhos iriam pecar. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ensinam a perdoar e a não julgar, restaurar famílias disfuncionais, guiar famílias para buscar a Deus, que é aquilo, o papel da igreja. Este é o papel da igreja. Glória a Deus, aleluias. Eu deixei separado aqui, irmãos, uma ministração, glória a Deus, aleluias, que eu quero trazer para a igreja. Aleluia. Assim a que eu receber a oportunidade para ministrar numa dessas, glória a Deus, aleluia, sexta-feira, eu quero trazer aqui a importância de duas coisas dentro da igreja: a importância da oração e a importância da palavra. Glória a Deus, aleluia. E é isso que nós precisamos ministrar na vida dos nossos familiares, amém? Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo também pode, glória a Deus, aleluia, guiar as pessoas em suas decisões. Ou seja, tem decisões na nossa vida que, se eu não contar com a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida, certamente eu vou fazer coisa errada, certamente eu vou tomar uma decisão errada. Glória a Deus, aleluia. Às vezes também proteger dos perigos, sejam eles espirituais ou sejam eles físicos, glória a Deus, aleluia, a qual o inimigo está pronto a nos derrubar. E toda ação, irmão, glória a Deus, aleluia, nós precisamos entender, seja ela física ou espiritual, o maligno, ele às vezes está por trás. Claro que nem todas, né, irmãos? Tem coisas na nossa vida que nós procuramos com as nossas próprias mãos. A nossa vida financeira, principalmente, ela às vezes vive desregrada por nós mesmos.
Tem culpa do diabo, não. Tem culpa de Satanás, não. É nós mesmo que foi lá, estourou o cartão de crédito. É nós lá que fomos e gastamos a roda, a torta e a direita. E na hora que veio a cobrança, glória a Deus, aleluia. Não adianta querer botar a culpa em A e B, não. Glória a Deus, aleluia. Às vezes o diabo nem está nesse negócio. E às vezes nós falamos, nossa, o diabo tomou posse aqui da minha vida financeira. E não é, irmãos. Glória a Deus, eles somos nós mesmos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu conheço pessoas, glória a Deus, que vivem de um salário mínimo, pagam aluguel, vivem muito bem. Eu fico assim, chocado. Glória a Deus, eles como que uma pessoa mora de aluguel, vive bem, come bem, se alimenta bem, tem uma saúde. Irmãos, isso é Deus agindo e operando na vida da pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este mesmo Espírito Santo, ele também pode, né, alcançar temores, aleluia, ou seja, trazer temores na vida de uma pessoa que não está tendo temor de Deus. Glória a Deus, eles trazer esperança, ou seja, a pessoa não está conseguindo ter esperança naquilo que ela está buscando. O Espírito Santo de Deus vai lá, consola, traz ela à luz daquilo que ela precisa e necessita viver. Glória a Deus, aleluia. Este Espírito Santo, ele também pode. Por que eu estou falando tudo isso aqui, irmãos? Porque tudo isso está relacionado aqui dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Tudo isso aqui foi tirado do livro do Atos dos Apóstolos. Santificação, ou seja, santificar as pessoas que se arrependem e guardam os mandamentos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque uma vez que nós nos arrependemos, nós nos santificamos no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque não tem como existir a santificação se não houver o arrependimento. Os dois andam juntos. Glória a Deus, aleluia. Eu me arrependo e me santifico. Não tem como, glória a Deus, aleluia, eu me arrepender e não me santificar. Isso é uma via de mão dupla. Glória a Deus, aleluia. A presença do Espírito Santo na família é fundamental para unidade, ou seja, as pessoas viverem em comunhão. Você já viu aquelas famílias, aquelas casas que parece que tem uma perturbação, que meu Deus do céu, glória a Deus, aleluia, parece que não tem a presença, não tem a unidade do Espírito Santo na vida daquela casa. Glória a Deus, aleluia. E é necessário isso nas famílias hoje, irmãos. Isso é fundamental. A comunhão com Deus é necessária. Glória a Deus, aleluia. E as pessoas estão tendo mais comunhão com as coisas do mundo do que comunhão com as coisas de Deus. É só você reparar as igrejas. Eu vi um vídeo de um casal, eu achei assim extremamente forte aquilo que eles falaram. E no término do vídeo, eles falaram assim: sabe por que nós falamos tudo isso aqui para vocês? É porque nós nos afastamos da igreja exatamente dessa forma como eu expliquei para vocês aqui agora. Não foi de uma vez, não foi da noite para o dia. Faltou uma vez, faltou outra, depois outra e depois outra. E quando pensou que não, aquelas pessoas já estavam cultuando a Deus em suas casas, estavam lendo a palavra de Deus dentro de casa. Mas aonde que está a comunhão com os irmãos? E a comunhão com Cristo? Glória a Deus, aleluia. Porque ali o casal, eles tinham comunhão com eles mesmos, com Deus. Mas na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é essa necessidade de estar presente, corpo a corpo, não havia. Glória a Deus, aleluia. E muitos estão se afastando da igreja assim. Muitos estão abandonando o evangelho assim. Não é da noite para o dia. Começa de leve, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Deixam de ler a palavra de Deus. Quando assustar que não, estão totalmente afastados da presença de Deus. E aí, irmãos, para estar lá no mundo é um pulo. E para voltar, conheço muitos pastores, muitos irmãos que desviaram. E até hoje, irmãos, mesmo nós orando, né, pastor? Mesmo nós orando, indo lá, aconselhando o casal, aconselhando a família, irmãos, você vê o que transformou a vida dessas pessoas. Era um casal de pastor e missionário na igreja. E que hoje, quando a gente olha e vê essa pessoa envolvida no álcool, envolvida nas drogas, glória a Deus, a pessoa parece que está com 90 anos. Eu nunca vi uma pessoa, o tempo, a ação daquilo que a pessoa está fazendo, aleluias, prejudicar tanto o seu aspecto físico como fez na vida dessa mulher. Você olha para ela, parece que ela tem uns 90 anos. Ela é nova. Glória a Deus, aleluias. Quando eu olho para ela assim, eu falei, meu Deus, essa não é a pessoa que eu conheci, que eu participei do casamento lá atrás dentro de uma igreja.
Glória a Deus, aleluia. Então essa unidade ela é importante na vida das pessoas. É a necessidade dessa comunhão com Deus, a comunicação, da palavra de Deus, glória a Deus, aleluia, e a permanência nos caminhos de Deus. Porque às vezes, irmãos, a pessoa aceita Jesus, mas ela não tem força para caminhar. Às vezes ela aceita Jesus, glória a Deus, aleluia, mas não tem forças para permanecer no caminho de Jesus. Irmãos, cristianismo não é fácil. Por isso que o nome diz porta estreita, Glória a Deus, aleluia. A porta estreita, glória a Deus, aleluia. E espaçoso e largo é o caminho que leva à perdição. Isso é fácil, Glória a Deus, aleluia. A unidade é a união dos componentes familiar. Comunhão, ou seja, união uns com os outros, ou seja, é Deus o Pai na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo de Deus. É pai, mãe e filhos numa só união, numa só comunhão, numa só comunidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos exercer, glória a Deus, aleluia, a comunicação da palavra de Deus na nossa casa. Nós precisamos, por mais que seja difícil, irmão, glória a Deus, aleluia. Às vezes nós nos pegamos, aleluia, presos em algo em nossa casa, que às vezes nós deixamos de, aleluia, chamar a responsabilidade um para com o outro. Glória a Deus, aleluia. E nós precisamos exercer essa comunicação, às vezes escrita, falada, glória a Deus, aleluia, ou na prática visual. Como assim, glória a Deus, aleluia, desejar. O que eu quero dizer para você nesta noite, glória a Deus, aleluia, com base nesta palavra que nós lemos aqui. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui, glória a Deus, aleluia, nos atrai a algo muito maior do que parece. Glória a Deus, aleluia. O texto está dizendo aqui, glória a Deus, aleluia, que, porque eu sei isso, que depois da minha partida, isso é Paulo falando lá para os irmãos, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Glória a Deus, aleluia. E o que mais estarrece a gente é esta parte da palavra. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ou seja, aquele comichão, Eu falo que, glória a Deus, o que a pessoa quer escutar. Eu falo o que a pessoa deseja ouvir. E isso, irmão, glória a Deus, foge da palavra de Deus. Aleluia. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas por cada um de vós. Ou seja, Paulo, ele estava lavando as suas mãos, aleluia, do sangue daquelas pessoas com relação à sua vida. Porque ele já havia pregado a palavra, já havia anunciado o Evangelho, já havia dado testemunho do Evangelho de Jesus Cristo em sua vida pela pessoa do Espírito Santo. Ouviu, não ouviu, não? O que o Senhor Jesus ensina? Quando entrar por uma aldeia, glória a Deus, ministrando a palavra, ministrando o Evangelho, aleluia, quem deu crédito, deu crédito. Quem não deu crédito, saia na porta da cidade, sacudindo os pés da poeira, para que nem a poeira daquela cidade ou daquela aldeia venha levar. Irmãos, glória a Deus, aleluia, é muito triste isso. Glória a Deus, aleluia, quando você fala. Eu falo isso, sabe por quê? Glória a Deus, aleluia. Eu já estou encerrando, porque essa última palavra que nós falamos aqui sobre permanecer, que é a parte difícil, permanecer no Evangelho, permanecer, glória a Deus, aleluia, nas coisas de Deus, sendo que o mundo está aí nos oferecendo dia após dia coisas para nos tragar. Glória a Deus, aleluia. É muito triste quando uma igreja ela é instituída em uma comunidade com o propósito de atrair aquela pessoa para Deus, com o propósito de se aproximar aquela comunidade, aquelas pessoas, aquelas famílias para Deus. E aí você prega, você fala, você ministra o Evangelho, e o que te consola é isso. Não é você. Só pregue, só fale da palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus, Ele é que vai produzir obras na vida das pessoas. Amém? Glória a Deus, aleluia. E obras essas relacionadas lá em Gálatas 5. Glória a Deus, aleluia. Obras do Espírito Santo, a qual, aleluia, Paulo, ele menciona aqui na igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Glória a Deus, aleluia. Eu quero deixar essa palavra, glória a Deus, aleluia, ao seu coração. E que essa última palavra venha a ser substituída na tua vida por continuar, conservar-se, durar, manter-se, perdurar, sobreviver, sobreexistir. Isso tudo, irmãos, numa única palavra: permanecer. Permaneça na presença de Deus. Haja o que houver, glória a Deus, aleluia. Não abandone esse evangelho que o Senhor Jesus Cristo colocou sobre as nossas vidas. Essas boas novas que o Senhor Jesus nos ensina, que nós possamos, todos os dias de nossas vidas, falar do amor dele para as pessoas. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar neste momento, e que você possa estender as suas mãos em direção a alguma família que você acha que precisa ser alcançada pelo Senhor. Nós sabemos que a igreja aqui, glória a Deus, aleluia, ainda que pequena, ela tem pessoas que nos visitam, glória a Deus, aleluia, regularmente, e que essas vidas já foram ministradas, já foram chamadas, já foram pregadas, a elas já foram anunciadas o Evangelho, já foram anunciadas as boas novas do Senhor Jesus Cristo. E se elas não estão aqui hoje, glória a Deus, aleluia, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa alcançá-las antes que venham os dias maus, da qual o Senhor Deus retirará o seu Espírito desta terra. E aí sim, glória a Deus, aleluia, as coisas vão ficar complicadas. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta rica palavra, por esta mensagem que o Senhor nos confiou nesta noite. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa ir de encontro a cada uma dessas vidas, aleluias, que nos ouve, porque sabemos, ó Pai, que este equipamento de som, ele propaga, meu Deus, a Tua palavra, meu Deus amado, aos da esquerda, aos da direita, aos da frente e aos do fundo. Por isso que o Senhor possa alcançar essas famílias, venha alcançar essas vidas, venha alcançar essas pessoas, ó Deus amado, que estão perdidas, meu Deus amado, que não sabem aonde mais buscar, mas que buscar no Senhor meu Deus amado, querido, de fato, Pai, a última oportunidade. Por isso nós te pedimos nesta noite, Senhor, alcança essa família, alcança este casal, alcança estes filhos, alcança essa pessoa, meu Deus, que está, Pai, meu Deus amado, enveredada, meu Pai, nas drogas, nas bebidas, meu Deus, na prostituição, no engano, na mentira. Alcança esta vida, meu Deus amado, querido, porque o Senhor, meu Pai amado, querido, está pronto a recebê-la, está pronto a perdoar, está pronto, meu Deus amado, a derramar sobre ela o Teu poder, a Tua glória, a Tua graça, o Teu Espírito Santo, para conduzir e que ela venha permanecer firme na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, é o que nós oramos, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus, a Trindade divina que opera sobre as nossas vidas, lares e família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa produzir obras na tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e passo a palavra que é de direito, amém?